20 vezes. Uma vez na faculdade de teologia, uma pessoa me parou e falou assim: Keila, sabia que o seu sogro cita você na aula? Ele dava aula missiologia, pastor? Missiologia, né, pastor? Não, dava missões. E aí, ele citou você como um exemplo de pessoa que nunca fica ansiosa. Essa linha vermelha simboliza E que não importa o problema, você sai muito bem dos problemas. Eu falei, uai, parece que eu sou assim mesmo. Eu acho que eu sou a prova de ansiedade e de depressão. Por muitos anos eu me vi como coluna. Eu entendia que eu era forte por natureza e acreditava nisso. E aí um dia, numa consulta médica, eu relatando tudo que eu estava sentindo, o médico olhou para mim e falou assim: isso é ansiedade. Eu falei, não, doutora, não, é dor de coluna, é dor no pé, eu sinto dor de cabeça. Ele, minha amiga, você está relatando sintomas de ansiedade. Assim, sabe, o chão abriu, eu fui para casa pensando naquilo, porque eu estava com dor na coluna já há quase um ano. Lá na igreja, eu tinha até falado com os irmãos que eu não podia ir em enterro, porque em enterro a gente fica em pé por várias horas. E essa posição aqui, eu não conseguia ficar nem 3 minutos, eu não conseguia ficar em pé, assim, posição no sentido. Gente, e os remédios fortes para a coluna que eu tomava, não fazia efeito. Não fazia efeito porque não é da coluna. E aí eu comecei a tratar a tal da ansiedade, e por muitos anos eu tenho estudado sobre isso, porque eu vejo famílias destruídas, pessoas que não se cuidam e tratam erradamente. E então eu tenho assim, eu devo ter uns 300 slides sobre isso. Os meninos disseram que não gostam de slides, mas sério, gente, eu devo ter uns 300 slides sobre ansiedade. Tudo que eu vejo eu faço slide, guardo num cantinho e tenho lá. Eu estou escrevendo um livro, não vou dizer o nome aqui não, mas o nome é bem legal, ele já está bem avançado. Eu escrevi nos momentos de crise, graças a Deus, porque quando passa, e aí eu leio o que eu escrevi, gente, que esse negócio é sério, porque quando passa a gente não consegue escrever, porque passou, né? E aí volta só a alegria. E a Bíblia, ela nos ensina sobre ansiedade. Na minha infância eu não lembro ninguém reclamar disso. Eu lembro que minha avó falava assim: minha filha, está um bilhão na minha cabeça, está muito complicado hoje. Eu lembro que ela fazia assim, e hoje eu me vejo muito parecida com a minha avó. Aquela pessoa que não desliga da tomada, e aí a mente funciona. Você está dormindo, a mente está funcionando. Você está cantando, a mente está funcionando. Não desliga, né? E somos pessoas propensas a ter ansiedade. E a Bíblia fala que a gente vence a ansiedade através da oração, através da fé e através do cuidado do Senhor. E tem tantos versículos sobre ansiedade que eu falo assim: gente, como é que eu nunca prestei atenção nisso? Eu só vim prestar atenção depois que o médico me falou sobre isso. Eu não associava, eu passava pelos versículos como se ele estivesse falando sobre qualquer outro sentimento. Por exemplo, 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Provérbios 12,25: a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, eu não queria falar nada do que eu já tinha escrito, então eu sentei e falei: vou fazer um texto todo novo para ver se eu mudei o meu entendimento sobre ansiedade. E me veio à mente como vencer este mal. A gente tem tantos versículos, né? E tanta palavra, e tantas pessoas que nos ajudam com isso, e um entendimento hoje tão grande sobre este assunto. E aí eu comecei a pensar, por que a gente ainda sofre? Às vezes, quando eu trabalhava à noite e ficava de plantão, as pessoas me ligavam e relatavam, né, aquela ansiedade. E eu falava: já ligou para o SAMU? Porque eu tenho o entendimento de que se a pessoa não for atendida mesmo, ela infarta mesmo, real, porque o coração dispara numa velocidade
um dia desse, e um jornalista, né? Harriet Green, o amigo morre de rir, que meu inglês é do jeito que eu leio. E ele publicou no jornal The Guardian: estamos entrando numa nova era de ansiedade. Um outro jornalista no The Wall Street Journal, não sei falar, os americanos estão atingindo níveis de ansiedade nunca vistos antes. E eu vejo, já recebi ligações de pessoas, tenho amigos que foram para o hospital com o pensamento de estar infartando várias vezes, por conta de uma mortal ansiedade. Pessoas que têm os seus trabalhos, que são casados, têm suas famílias, têm a sua rotina, mas que não conseguem controlar este mal. E aí a Bíblia fala em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Eu falo assim, ai meu Deus, uma palavra tão fácil, né? Não se turbe o vosso coração. Respire e se acalme. Eu sei que no momento da crise isso é praticamente impossível. Eu lembro, não tenho vergonha de falar isso, teve um dia que eu estava numa crise muito grande, que eu ainda estava entendendo como que era isso, e eu não conseguia respirar. Como eu via no processo de ansiedade muito grande, o Hamilton tirou uns dias de folga, me levou para Caldas Novas, e lá em Caldas Novas eu não conseguia respirar. E eu lembro que ele ficou abraçado comigo na cama lá do quarto do hotel, só contando a respiração. Gente, falando isso, a pessoa fala assim, não é possível dizer isso. Como é que a pessoa não consegue respirar? Não consegue respirar. Tem problema? Não sei, não me recordo do problema que era da época. Estava passando alguma coisa séria? Não me recordo também de nada sério. Uma doença psicossomática advinda da ansiedade. E eu lembro que ele virou à tarde me ajudando a respirar. E no outro dia eu estava respirando tranquilamente. E aí me veio um pensamento de quem deu essa respiração para o homem. A Bíblia fala que Deus pegou o ar e soprou, formou Adão e soprou. É a coisa mais básica, foi a primeira coisa que Deus nos deu. Foi o respirar, foi o oxigênio. É tudo tão normal, é a coisa mais normal do ser humano. E aí o inimigo das nossas almas fala assim, você não vai respirar por conta própria. Não vai dar para você respirar hoje. E devido à ansiedade, a pessoa vai num processo que ela vai parar no hospital, porque não está respirando. O básico dos básicos. E aí esse versículo, não se turbe o vosso coração, Jesus falou para os seus discípulos, né, lá no versículo, no capítulo 14, se eu não me engano, de Mateus, João 14:1. Jesus vinha no capítulo 13, foi aquele momento da ceia, ele ceou com seus discípulos, ele fez o lava-pé, e aí ele apontou o traidor, falou para Judas, falou, né, o que tem de fazer, faz logo, se despediu. Era um ambiente meio pesado, ele sabia o que ele iria fazer, e eu acredito que ele notou o semblante caído dos discípulos, ele notou que eles estavam tristinhos, e é assim que o nosso Deus faz. No momento que a gente se entristece, ele vem no primeiro versículo do capítulo 14, tenham calma, não se turbe o vosso coração. Eu gosto muito de estudar alguns teólogos, né? Charles Spurgeon é um que eu estudo há muitos anos, gosto muito dele, apesar de ter muitas críticas, e uma das maiores críticas que tem sobre ele é que ele era ansioso. E ele era depressivo também. E ele assumiu o pastoreio, gente, com 17 anos de idade. E aos 27, a igreja dele tinha 10 mil membros. E um dos motivos da morte dele foi o tanto de preocupação que a igreja dava. Porque ele se preocupava, vinha a ansiedade e vinha os sintomas psicossomáticos dessa ansiedade. Tem vários estudos sobre
Inglaterra, ouvindo a palavra de Deus sem microfone, do pastor bem novinho. E um dos grandes problemas dele, que ele teve, foi que em um culto, porque muitas das pessoas atacavam, né, o ministério dele, alguém gritou incêndio, fogo. E nesse corre-corre, 6 pessoas morreram. E ele ficou muito ansioso por conta disso, a doença aumentou bastante. E mesmo sendo debilitado, esse tema, ele tratou muito sobre esse tema. E o que ele falava, ele afirmava que a nossa ansiedade vem de querer sempre mais. Às vezes você já está fazendo tanto, mas você acha que está fazendo pouco e quer fazer mais. E aí ele cita o texto de 1 Timóteo 6, para tranquilizar. 1 Timóteo 6:8. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejam com isso contentes. Eu acho que ele pregava para ele mesmo. Eu acho que a pregação dele era para ele fortalecer a própria fé dele. E ele falava que nós vivemos num delírio. E hoje, se naquela época, início de 1900, um pastor já falava que a população, as pessoas estavam vivendo num delírio coletivo de buscar ser e fazer sempre mais. Imagine hoje. Imagine essa busca frenética que a gente vive de estar sempre querendo fazer mais. E a gente às vezes não sabe nem o que é que tem que fazer mais. Busca, faz. Nós vivemos numa cultura do excesso. Eu lembro que antigamente cada casa tinha uma televisão e muitas nem tinham. Uma geladeira, uma radiola. Minha família toda é de músicos, então assim, podia faltar o que fosse, mas não faltava a radiola com os melhores discos. E era o xodó de todo mundo e tocava bem alto. Mas era uma para todos nós e todo mundo ouvia junto. Eu vivi muitos anos, gente, eu acho que a maioria das mulheres aqui com um batom. A gente comprava, para mim conseguir meu primeiro batom, a pastora Romilda da Igreja de Cristo de Goiânia teve que conversar com a minha mãe, para minha mãe me liberar de comprar um batom. E era um batom. E eu era tão feliz com esse batom. Gente, sério, eu não sei quantos batons eu tenho. Estou falando besteira? Todas nós temos muitos batons de todas as cores e se bobear, compra mais, se mostrar uma revista, quer mais e procura mais. São coisas assim, uma cultura do excesso, e isso em todas as áreas. Ou acredito que em cada gaveta da sua casa tem um fone de ouvido, cada celular toca uma música diferente, cada televisão, às vezes, lá em casa é de andar, né? Em cima está uma música, embaixo está outra, e se eu estou na cozinha é outra. Porque quem está na sala está ouvindo uma coisa, quem está lá em cima está ouvindo outra, e eu na cozinha estou ouvindo outra. No mesmo ambiente é tanto excesso, né? E aí, eu até coloquei aqui, até numa parente minha, moço, eu estava falando assim, por que tu tem 2 panelas de pressão elétrica, 2 fritadeiras, 2 cafeteiras, dói de tudo aqui nessa cozinha, né? Porque às vezes tem que fazer esse, o tu liga tudo ao mesmo tempo. É a cultura do excesso. Desculpe falar, meus irmãos, mas é a cultura do excesso. E essa cultura, essa busca pelo excesso, traz isso que esse jornalista estudou. Estamos vivendo a maior virada de ansiedade mundial. E à medida que a gente consegue, a gente passa para o próximo. Às vezes no mesmo dia, no momento que você adquire, você já passa, né, a buscar outro. E aí vem essa palavra, respire e se acalme. Não se turbe o vosso coração, que Jesus falou com eles no momento que ele viu que o semblante deles decaiu. Eu admiro muito Jesus, porque ele, no momento que ele precisava de cuidado, ele dava. No momento que ele via a necessidade dele ver o que ele faria por ele, no momento que ele estava pensando, Pai, passa de mim de cálice, ele estava pensando nos discípulos, no que eles estavam aprendendo. E aí veio como resolver.
resolver essa situação. E veio uma coisa na minha cabeça, veio focar no presente. Vocês sabem que eu trabalho com adolescente há muito tempo e eu vejo a ansiedade dos adolescentes. Eu já vi adolescente que a caminho, é muito sério isso, a caminho do psicólogo que iria falar sobre qual curso ele ia estudar, um menino que estudou no Galoá. Vocês sabem que o Galoá é uma escola muito boa. E aí ele iria decidir, esse psicólogo era para ajudar ele a escolher para qual faculdade ele iria, que ele ainda não sabia. Então ele ainda iria ter uma consulta para ver para o que ele daria certo. Ele fez uma carta dizendo que era muita pressão. E ali eu acho que é Liberty Mall, na entrada da Asa Norte, ele pulou antes de chegar no consultório do psicólogo, que era no mesmo prédio. Ele disse que a pressão estava muito grande por conta da ansiedade de algo que ele ainda nem sabia como seria. Ele ainda iria prestar o vestibular para uma faculdade que ele ainda nem sabia o que seria. Eu fico pensando, meu Deus, por que isso? Que loucura é essa que estamos impondo, que estamos vivendo, que estamos carregando e que colocamos no colo dos outros também para carregar? E aí, Jesus disse: estou convosco todos os dias. Amém. Não se preocupe, eu enviarei o Consolador. Amém. Mateus 6,34. Não se preocupem com o dia do amanhã. Então, como resolver? Como resolver? Eu vim com uma cultura de que a gente não pode deixar tudo nas mãos de Deus, porque a gente tem que fazer a nossa parte, lutar com as nossas forças e não incomodar tanto o Senhor. Teve um tempo na minha vida que eu nem orava pedindo nada, nem cura, nem nada, porque eu achava um absurdo eu incomodar Deus com tanta gente sofrendo e eu iria incomodar Deus com alguma coisa. Eu vivi isso. Foi pregado isso para mim e eu aceitei. E aí eu falei, ué, mas por que eu estou com esse peso todo em cima de mim, sendo que eu tenho um Consolador e eu posso passar para Ele, e Ele diz que vai me ajudar? Por que eu tenho que carregar isso sozinha? E mesmo tendo uma liderança que falava sobre isso, que eu precisava ajudar o próximo e dar conta e me esforçar, eu comecei a ver o outro lado do Deus amoroso. Eu sou muito agoniada, gente, eu não sento para assistir muita coisa não. E o Hamilton assistiu The Chosen todinho, e eu vi os pedaços. Mas uma coisa que eu gostei era o Jesus sorrindo. Porque a gente vê sempre um Jesus preocupado, era o que eu imaginava. Um Jesus preocupado, que ele tinha uma missão, que ele tinha um plano. E aí nos apresentaram um Jesus que sorria. E aí mudou na minha mente algo, deu um estalo. Eu falei, nossa, mas parece que Jesus está se divertindo ali. Ele está fazendo com alegria. Não é sempre uma preocupação, não é sempre um peso, não é sempre doído. É fazendo. E aí lá em Marcos 11:24 fala: tudo que pedirem em oração, creio que já receberam. Eu raciocino isso como focar, como eu trazer para mim o foco para conseguir deixar a ansiedade. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam. Provérbios 12:25. A ansiedade sobrecarrega o coração, mas a palavra amiga alegra o coração. Outros lugares fala a boa palavra. Podemos encontrar em toda a Bíblia, podemos encontrar em todo o processo, em todo lugar da Bíblia, a boa palavra, a boa nova, as bem-aventuranças, que são promessas para nós. Nós vemos o reino de Deus como um reino de alegria. Nós vemos um reino, ansiamos para ir para o céu, ansiamos em estar com o Senhor para viver em alegria. Não é isso que a gente pensa? Só que aí o processo, ele não precisa ser tão doído, ele não precisa ser tão penoso. E aí, muitos médicos, eles falam que o tratamento é respirar
E o tratamento principal é conseguir meditar. Eu falei, meu Deus, a Bíblia é tão sábia. Ela nos ensina a meditar toda a palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus está ensinando como a gente colocar aquelas palavras no nosso coração. Quando Jesus falou, não se turbe o vosso coração, às vezes ele estava falando para acalmar aquele momento, para trazer uma tranquilidade. Olha, eu vou passar, daqui a poucos minutos vocês vão me ver no madeiro. Vai ser doído, vai ser sofrido, mas eu já estou te tranquilizando. Você vai passar. Vai doer? Vai. Vai ser desesperador? Vai. Mas eu já estou te ensinando a administrar essa situação. Eu estou te ensinando o consolo. Eu estou trazendo para você que essa circunstância não é para sempre. E aí em 3 dias ele veio como Cristo ressuscitado. Em 3 dias eles estavam participando de uma ceia. Ele falou que ia sofrer. E aí ele falou, vamos administrar essa situação. Não se turbe o vosso coração. Vocês não precisam morrer junto comigo. E aí em 3 dias ele veio como Cristo ressurreto. Aleluia. E aí, irmãos, o próximo passo para administrar essa ansiedade. Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Início de ano, eu sei que são muitas obrigações, muitas coisas que a gente precisa realmente fazer. Eu mesmo estou com muita coisa para fazer. E a gente meio que buga. Eu falei, eita, esse não vai dar, esse não vai dar. Hoje eu falei para mim várias vezes, não vai dar. Tipo assim, tranquilizando. Mas o meu, a Keila, ela fala, tem que dar, vai dar certo. Você arruma um jeito, você faz dessa forma. Mas aí eu falava, próximo passo. Vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Entregar a Ele as nossas preocupações. Amém. Lá em 1 Pedro 5,7 fala assim: lance sobre Ele toda a ansiedade. Gente, isso aqui é um texto de 2000 anos atrás. Vamos repetir? Lancem sobre Ele toda a ansiedade. Amém. E aí continua, porque Ele cuida de vocês. Amém. Glória a Deus. Vamos falar bem forte? Porque Ele cuida de mim. Porque Ele cuida de mim. 1 Pedro 5,7. Eu acredito que naquela ceia, o semblante dos discípulos era realmente de tristeza e de ansiedade. Porque quando você não sabe o próximo passo, o seu semblante é de ansiedade. A gente consegue ver isso nos rostos das pessoas. A gente consegue ver na hora que a ansiedade ela está se generalizando, né, no ambiente. E aí o próximo passo, como crentes, porque Jesus de pronto falou, ele não enrolou. Ele viu que eles estavam começando, porque eles tinham também a missão deles. Se eles se desesperassem, a missão deles não seria feita. E aí Jesus, não se turbe, de pronto. Então a gente de pronto, a gente tem que ter em nosso pensamento, veio um momento, ainda não vai dar. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele vai cuidar de mim. E eu sei que a ansiedade não é o prêmio dos adultos. As crianças estão tendo ansiedade. Criança está tendo infarto. Eu vi os números, eu quero até pesquisar mais sobre isso, não vou nem falar aqui, porque é um número exorbitante de criança infartando. Não é possível. Essa semana infartou um amigo da família, 25 anos. Estava passeando com um cachorro. Cara, gente, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa. Eu nunca tinha ouvido falar. A gente espera infartar depois dos 50, assim, normal. Não é normal, mas é mais aceitável, né? E agora criança, não sei se vocês viram no jornal, uma criança na fila do aeroporto, um menino de 12 anos, ele estava ansioso pelo embarque no avião, ele infartou, ele morreu. Não deu tempo, foi um erro, porque não sei o que, o menino morreu dentro do aeroporto, 12 anos de idade,
Não é o legado que o Senhor deixou para nós, porque 2000 anos atrás, quando ele viu seus discípulos decaírem, o Senhor te falou: não se turbe, se acalme, eu vou cuidar de vocês. Nós viemos agora nesse fim de semana de atualização ministerial e foi falado para a gente nos 2 dias o quanto Deus nos ama. E esse confiança no cuidado de Deus, esse momento exato de ter essa confiança no cuidado de Deus, nos ajuda a não turbar o nosso coração, nos ajuda a compreender, a processar e ter certeza de que não devemos nos estressar. Falar com a mãe me estressar, aí até eu ri agora. Então eu queria que você pronunciasse comigo, mas eu queria que você fechasse o seu olho, colocasse a mão no seu coração e pronunciasse para Ele mesmo: Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Amém. Lá em Mateus 6,32 fala assim: o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Confie no cuidado de Deus. E essa afirmação de que o meu Pai sabe o que eu preciso, assim como ele falou lá com os versículos, com os discípulos: não se turbe, no momento que ele sabia que eles precisavam ouvir isso, o meu Pai sabe o que eu preciso. Então, no momento que eu precisar de algo, vai vir o que eu preciso. Só que o nosso mundo hoje nos diz que nós precisamos ser proativos, ser multitarefas, estar em 3, 4 lugares no mesmo dia, responder a mais de 100 WhatsApps por dia. É isso que o mundo nos fala hoje. E quando a gente não responde alguém, ou não vê alguém, vem a culpa, vem a cobrança, vem a sensação de não ter dado conta. A gente não ter dado conta do quê? Eu cresci fazendo uma ligação por dia. Meu pai comprava uns tubetes de ficha. Quem lembra que tinha uns tubetes de ficha? Nós estamos velhos. Meu pai comprava para cada filho. Era pesado, a gente carregava aquilo no bolso. E eu já namorava com a Milton e era na base da ficha. Ele indo para casa do trabalho, ele parava no orelhão, ligava para mim ou eu ligava para ele, de orelhão para orelhão. Vocês lembram que ligava de orelhão para orelhão? E era a ligação do dia e ninguém morria. O Caleb ele fala assim: mas como é que vocês viviam? E pensa que ele vivia bem, gente. Era tudo tão tranquilo. Eu fico apavorada com um jovem que não consegue assistir um filme. Eles ficam ali na Netflix, e não consegue achar um filme. Moço, a gente assistia tela quente e era a cidade inteira combinada no mesmo horário. Todo mundo parava para o Supercine. Era 2 filmes por semana. E era a Globo que escolhia, não era nem nós, né? E era o que vinha. E éramos felizes. Eu lembro que tinha uns vizinhos lá perto da minha casa que não tinham televisão e que eles começaram a dar curto quando tinha filme bom, porque se aqueles não iam assistir, ninguém assistia. E a rua inteira ficava no escuro na hora do Supercine. Quando a gente descobriu que era eles, o meu tio adulto foi lá e teve uma conversa séria com o pai deles. Falou assim: os meninos estão estragando a luz toda vez que o filme é bom. Então fala para eles assistir lá em casa, para acabar com essa confusão. E éramos felizes. Só que aí essa cultura de excesso está adoecendo nossos jovens e nossas crianças. Eu lembro da minha avó falar que estava com a mente cansada, mas era uma senhora idosa. Nós não víamos os jovens falando disso. Eu não lembro de nenhum amigo meu com ansiedade.
eu acho que todas temos muito, esse tipo de devaneio está adoecendo os nossos jovens, essa ansiedade. E aí lá em João 14, 27 fala assim: deixo a minha paz, não se turbe o vosso coração. De novo o Senhor falando, confie e busque a paz. E aí, para finalizar, meus irmãos, naquele momento lá, Jesus falou assim, deixa eu voltar aqui o versículo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Essa parte, credes em Deus, sempre chamou minha atenção. Creio em Deus, credes em Deus. Jesus falou, credes em Deus, credes também em mim. E aí ele estava falando para os discípulos, é assim: cara, tu acredita em mim? Eu estou falando para você, não turba. Tu acredita em mim? Você acredita em Deus? É muito sério isso, porque a gente passa pelos versículos, os discípulos eles criam, eles sabiam, eles confiavam, eles viram ele ressuscitar morto, eles viram Jesus multiplicar, eles estavam ali, e aí a partir, mesmo tendo vivido tudo isso, no momento de dor, no momento que iria complicar, estava complicado, Jesus estava sendo perseguido, estava difícil, mas aí ia complicar mais, ele iria ao Calvário, e aí ele viu que eles estavam começando a turbar o coração, a gerar uma ansiedade. Ele falou, credes em Deus. Acredita em Deus? Acredita em mim? E hoje eu estou perguntando isso para vocês. Jesus estava falando, meus amigos, em poucos minutos eu serei pendurado no madeiro. Vai ficar bem complicado. E a gente sabe, nós somos crentes, nós somos preparados para o complicado. Nós não professamos que se complicar a gente não vai negar a fé. Nós não professamos que vamos para o céu de qualquer maneira. Que se falarem, você nega Jesus, a gente não nega, a gente vai para o céu. Não é assim que a gente fala? E aí vem uma ansiedade a poucos instantes para aqueles discípulos ali, e uma preocupação no semblante deles, que Jesus, no momento que ele precisava se preocupar com ele mesmo, ele teve que falar, não se turbem, há um propósito no que eu vou passar, precisa ser feito, eu estou preparado para passar por esse propósito, por essa circunstância, não se preocupem. Vocês confiam em mim? Vocês acreditam em mim? E eu queria orar com você. Eu não falei hoje sobre o que é ansiedade, como que ela aparece. Eu queria falar mesmo sobre isso. Sobre entender que o nosso Deus sabe disso, que a Bíblia já há 4.000 anos, no Velho Testamento, ela já falava sobre ansiedade. Provérbios já fala sobre ansiedade. É o mal do século? É o mal do século. Mata as pessoas? Mata as pessoas. Mas há 2.000 anos atrás, numa reunião, Jesus falou aos seus discípulos, vocês creem em mim? Vocês acreditam no que eu estou dizendo? Então não se preocupem. Vai passar. Nós não precisamos nos preocupar. E aí, meus irmãos, no momento que vocês sentirem o aperto, a falta de ar, a falta de expectativa, busquem socorro. Falei, eu não tenho pingo de vergonha. No momento que eu sinto ansiedade, eu já ligo para mim, ligo para a Karina, que são os meus pontos de apoio, ligo para minha irmã, falei que eu estou ficando ansiosa, porque eles já sabem como lidar, eles sabem que eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para poder tranquilizar aquele momento, senão adoece realmente. Tanto é que eu adoeci, vocês sabem que eu adoeci, peguei 5 meses de atestado, graças a Deus eu curada, mas precisa se prestar atenção. E eu vejo início de ano muita gente adoecendo porque ela põe os
E aí começa a ansiedade. Então, não se turbe o vosso coração. Eu queria que vocês colocassem de pé, queria chamar a equipe de louvor. E esse momento não é um momento para eu orar por vocês, pastora Cátia orar por vocês. É um momento você e Deus. É um momento que você vai falar: Senhor, me ajuda a focar sem adoecer, me ajuda, segura na minha mão. Eu acredito em você, eu acredito em Deus, eu acredito. Jesus perguntou assim, literalmente: vocês acreditam em mim? Crede em mim? Crede em Deus? Então vamos orar juntos. Eu vou orar por mim, vocês vão orar por vocês. Eu costumo dizer para os adolescentes: põe a mão na sua cabeça. Meu pai me ensinou isso, meu pai e minha mãe. Tá difícil? Ora por você mesmo, onde você estiver. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: eu acredito e eu vou dar conta. Senhor Deus, estamos juntos como família, Senhor. Estamos juntos porque cremos em Ti, nós acreditamos em Ti, Senhor. E nós não vamos permitir que nenhum mal nos suceda. Nós não vamos permitir, Senhor, que nenhum tipo de doença neste século venha nos atrapalhar. Porque nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. E nós estamos firmados na rocha, uma rocha que vai nos levar para o céu. Nós sabemos para que viemos, nós sabemos qual é o nosso chamado, e não há nada que nos desvie do nosso chamado. Senhor, e se esse mundo diz que nós vamos adoecer na nossa mente, que nós vamos nos cansar, nós estamos aqui como família para dizer que nós não vamos nos adoecer. Senhor Deus, nós confiamos na Tua palavra, e juntos, ó Pai, um cuidando dos outros, um ligando para o outro, um confortando o outro, estaremos juntos, Senhor. Que neste novo ano, ó Pai, nós possamos, ó Deus, juntos vencer, juntos bater as metas, juntos ler os livros, juntos fazer missões, juntos passar em vestibular, juntos trabalhar. Em nome de Jesus. Pai, confiando em Ti, Senhor, eu entrego a vida de cada irmão PCGM. Em nome de Jesus, ó Deus.